Shalom a todos! Pessoal, vocês provavelmente já ouviram falar sobre a bênção sacerdotal ou a bênção arônica. Foi um mandamento do próprio Jeová Deus para abençoar cada indivíduo, cada uma pessoa que fazia parte da nação de Israel e que estava ali adorando a ele. Sim, foi dada essa ordem explicitamente a Moisés, Arão e a seus filhos, para que o nome de Deus fosse vocalizado sobre os filhos de Israel e assim era uma garantia das bênçãos sobre eles. Aqui nós estamos com uma cópia da Bíblia Rabínica em hebraico e a gente percebe que em vários trechos nós temos aqui o nome grafado como Yehová, 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 como sendo o nome do Deus Todo-Poderoso em hebraico. Essa Bíblia é do ano 1524. Agora, em português, nós temos a tradução. Nesse trecho de Números, Jeová disse então a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, é assim que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo: que Jeová o abençoe e o proteja. Que Jeová faça brilhar a sua face sobre você e o favoreça. Que Jeová olhe com bondade para você e lhe dê a paz. Essa bênção belíssima, muito nobre, mostra que Jeová Deus, como Pai e como Deus Todo-Poderoso, queria abençoar o seu povo e também cada indivíduo, cada família que estivesse ali adorando a Ele. Primeiro, essa bênção era dada nos tempos que existia o tabernáculo, todos os dias, e depois de um tempo, até os dias de Jesus, também essa bênção era vocalizada para todo o povo. E o versículo 27 ele diz: eles invocarão meu nome sobre o povo de Israel, para que eu os abençoe. Então, sim, o sumo sacerdote, a família sacerdotal, tinha que vocalizar essa bênção para todo o povo de Israel. O próprio Deus, Jeová, deu esse mandamento. Talvez você olhando aqui a tradução Jeová, pense, mas isso é na Bíblia das Testemunhas de Jeová que está assim. Na verdade, a Torá comentada por Brian Kibuuka é a tradução dos 5 livros, o Pentateuco. Então, também nessa versão bilíngue consta: Jeová te abençoe e te guarde, Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e se compadeça de ti, e Jeová levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Então, aqui nós temos também um erudito traduzindo para o português, conforme a gente conhece, conforme nós temos o registro histórico e linguístico, Jeová. É uma forma legítima e esse nome era claramente associado com bênçãos. O nome Jeová e Yehová, entre o povo judeu, sempre foi associado com bênçãos, tá? Então, era assim que acontecia. Mas, às vezes, essa bênção sacerdotal é colocada como sendo algo até mesmo secreto, que era dito uma vez apenas, uma vez no ano. Quantas vezes era pronunciada para o povo a bênção sacerdotal? Bem, na verdade, a bênção sacerdotal, pelo que temos conhecimento, ela era pronunciada todos os dias após o término dos sacrifícios. No momento de oferecer o incenso, quando se terminava, então, do lado de fora, esta bênção era dada pelo sumo sacerdote, invocando o nome do Deus Todo-Poderoso, Yehová em hebraico, Jeová em português, junto com todos que ouviam, que estavam ali, que diziam então outras palavras, mostrando que respeitavam e glorificavam esse Deus Todo-Poderoso, aceitava essa bênção. Então, sim, essa bênção era pronunciada todos os dias. Como, por exemplo, a Mishnah Yoma 6.2 destaca que havia cerimônia, sim, no segundo templo e que as multidões, elas estavam ali, ouviam o tetragrama, ouviam o nome sagrado e que era pronunciado pela boca do sacerdote. Então todos se prostravam e diziam que o nome de Deus era glorioso e abençoado e que grande era o seu reino e para sempre. O seu reino e sua glória eram para sempre. Era assim que as pessoas respondiam. Então,
Sim, aqui está o registro de que havia a bênção sacerdotal até a época do Segundo Templo, ou seja, no tempo de Jesus também era realizado, porque era um mandamento da parte de Jeová Deus. Agora, também por ocasião do Yom Kippur, havia a pronunciação da bênção sacerdotal, vocalização dessa bênção. E às vezes as pessoas dizem que isso era em secreto, apenas uma vez, que quase ninguém sabia, que já tinha se perdido a pronúncia, mas nós temos registros, pelo menos aqui, quando a gente busca na literatura judaica, ou mesmo o próprio Nehemiah Gordon, que é um hebraísta, né, doutor e também arqueólogo, um dos tradutores dos rolos do Mar Morto, e ele coloca que 10 vezes era pronunciado o nome divino pela boca do sumo sacerdote, para que todos ali pudessem ouvir. E, novamente, a multidão, conforme foi descrito antes, no Ioma 6.2, a multidão se curvava e dizia as palavras, que mostrava então a reverência e agradecimento e aceitação da bênção. Tá? Então, aqui nós temos registros na literatura judaica, registros históricos e atuais também, confirmando de que o nome de Deus, mesmo na época que Jesus Cristo estava na Terra, era pronunciado no templo não de forma secreta, mas para todos ouvirem. Confirmando para você que a bênção sacerdotal ela era diária, né? Todos podiam receber. Então, nós vemos aqui esse registro nesse site confirmando essa bênção sacerdotal, que era, sim, diária, e depois, no templo, as pessoas podiam receber essa bênção divina. Tudo bem? Nós temos aqui alguns registros a compartilhar com vocês, inclusive mostrando que os primeiros seguidores de Cristo, todos eles, junto com Jesus Cristo, estavam adorando o Deus Todo-Poderoso, Jeová, Yehová. Agora, eles escreviam esse nome nos seus livros. Claro que não sobreviveram esses livros, primeiras cópias que eles escreveram. Mas há um registro histórico dos próprios judeus, lá na Tosefta Kivshutá, em Shabat 13.5. Então, se você digitar aí no Google, você consegue achar na Cefaria. Tosefta Kivshutá, Shabat 13.5. E lá registra que os Minim escreviam nos seus livros, eles chamam esses livros de Guilhonim, então, o nome de Deus. E que esse nome deveria ser recortado desses livros, e depois esses livros deveriam ser queimados no fogo, porque quando fala assim com eles, os Minim, está chamando eles de hereges. E dizendo então que esses hereges, que eram os nazarenos, né, os que adoravam Jeová Deus e seguiam Jesus, tinha esses livros que chamavam de Guilhonim, que é uma forma, mais ou menos uma mistura com grego, para dizer evangelhos. Os livros evangélicos. Então, aqui é um registro da reprovação da comunidade judaica, que sim, os primeiros cristãos, eles conheciam e escreviam o nome de Deus nos seus livros, fato que a comunidade judaica da época reprovava. Então, é muito importante destacar que esses primeiros cristãos, eles eram bondosos, pacíficos, adoravam Jeová, não tinham nada a ver com a posterior cristandade que se tornou os cristãos romanos. Esses primeiros cristãos, de fato, seguiam Jesus Cristo e adoravam Jeová Deus. Afinal, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, nos conduz à vida. Ele é o caminho que também nos leva até o Pai, sendo nosso Pai, nosso Deus, Jeová, em português, e Yehová, em hebraico, conforme a gente tem o conhecimento através das Bíblias e dos manuscritos que nos chegam até hoje, incluindo também os registros da bênção sacerdotal, conforme a gente viu aqui. Agora, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dividir aqui com vocês alguns últimos detalhes, e por exemplo, como é que eu encontro essa Bíblia rabínica? Ela está online, você pode acessar, é gratuito. Você digita aí The Second Rabbinic Bible ou Mikriat Gedolot. Coloca aí e online e vai aparecer então esse site, essa biblioteca digital, esse repositório que você pode acessar, tá? Se a gente buscar o Evangelho de Mateus, lá de 1537,
nós vamos achar também aqui, ó, Yehová, mostrando que, sim, nos evangelhos, naquela passagem que Jesus Cristo disse, ame a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração. Mateus 22, 37, aparece em hebraico lá o nome Yehová dentro dos evangelhos. Até a gente tem vídeos aqui falando sobre isso, né? E talvez a pessoa questione, mas em latim, dentro dos evangelhos, eles não colocavam Jeová. Bom, essa era uma opção dos tradutores, de não colocar o nome, mas certamente eles conheciam. Por quê? Quando a gente vem aqui num livro de filologia sobre o Novo Testamento, esse livro é de 1600, tá? Ele contém aqui o nome divino em hebraico, a gente está vendo aqui o tetragrama, inclusive sem as vogais, e aqui a forma em latim, como se colocava. Jeová, ok? Então, sim, os filólogos, os linguistas da época, conheciam muito bem o nome divino, tá? Agradeço muito a atenção de vocês aqui, fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.